A Prefeitura de Ribeirão abriu licitação para restauro e implantação do corredor de ônibus na Avenida 9 de Julho. A proposta divide opiniões, já que prevê ampliar o fluxo de veículos pesados na via, enquanto mantém os paralelepípedos. A concorrência foi publicada no Diário Oficial e prevê a contratação de empresa especializada para implantar mais um trecho do corredor de ônibus, dessa vez na centenária 9 de Julho. O orçamento total é estimado em 33 milhões de reais e também prevê a revitalização da avenida, que é tombada desde 2008. Por conta disso, os paralelepípedos não poderiam ser retirados, algo que, segundo especialistas, prejudicaria a proposta de viabilidade do corredor. Eu fiz uma ideia aqui de ter cerca de 7 a 8 milhões de paralelepípedos a serem removidos e colocados novamente. E isso não é feito com máquina, isso é feito à mão. Com sinceridade, você conserta hoje, daqui um mês está tudo fora do lugar. Por quê? Porque essas pedras são colocadas com areia e a reposição dificilmente você consegue fazer ficar no mesmo nível. Então eu considero isso assim um exercício caro demais para que a gente corra riscos tão grandes. Toda hora vai ter manutenção, toda hora vai ter afundamento, toda hora vai ter paralelepípedo soltando. Então vai ser inviável a prefeitura manter uma equipe semanal recolocando esses blocos de paralelepípedo que vão se soltar. Então, o correto seria o quê? Retirar o paralelepípedo e fazer uma infraestrutura de pavimento capaz de suportar o peso e a passagem dos ônibus. Também vão ser colocadas galerias de águas pluviais de grande porte para melhorar o sistema de drenagem, principalmente nas ruas paralelas, que sofrem com enchentes constantes. Você não vai resolver o problema, né? Você vai fazer as galerias novas, elas vão funcionar bem. Você vai fazer as redes de esgoto novas, vão funcionar bem. As redes são novas, vão funcionar bem. Por quanto tempo? Por 10 anos? Isso não é um serviço para investir 30 milhões de reais para você saber que isso não dura mais que 10 anos. Porque cada vez que esse pavimento se mexe, ele realmente empurra essas instalações para uma nova posição. O projeto ainda prevê o restauro de todo o canteiro central da avenida, incluindo a manutenção dos mosaicos de pedras portuguesas. Segundo a prefeitura, nenhuma árvore vai ser retirada. Além disso, todos os equipamentos de acessibilidade vão passar por adequações. As rampas de acesso vão ser reformadas e serão instalados pisos táteis ao longo de toda a via. Quando a gente fala que a gente quer manter o patrimônio público, que é importante, mas a gente tem que ver também que as cidades são orgânicas, que elas estão mudando, elas estão evoluindo. Você pode até aumentar o número de empreendimentos que querem se instalar aqui na região, porque vai ser um ponto atrativo, um ponto turístico. A 9 de julho espera tempos por uma revitalização. No ano passado, uma licitação foi aberta, mas terminou sem interessados. Enquanto isso, muita gente evita passar pelo local. É importante que a prefeitura, antes de iniciar, veja qual é a opinião pública, que se faça mais projetos, mais debates, para depois chegar num momento que você fala, estou contemplando as melhores formas de acessibilidade, as melhores fórmulas de mobilidade urbana, sistema de transporte público, tudo bem contemplado e a população satisfeita com a solução do problema. Passei por aqui, eu acho um absurdo querer colocar um corredor de ônibus numa via tão estreita, né? Ainda mais nessa situação que está. O canteiro está totalmente cheio de buraco, a pista também, o paralelepípedo também está cheio de ondulação, com buraco, as calçadas cheio de defeito, o pessoal pode tropeçar, cair. Isso aí é uma vergonha, né? Tanto tempo, patrimônio de Ribeirão Preto largado desse jeito, né? Comerciantes da região que já sofrem com a demora na entrega do túnel nas avenidas Independência e Presidente Vargas ficaram apreensivos. Apesar de concordarem com a necessidade de melhorias, eles temem mais prejuízos por futuras interdições. Muito preocupado porque o movimento aqui dessa área comercial já está sendo muito afetado a partir da pandemia. Você pode ver que tem vários salões aqui para alugar e a gente quer uma coisa bem organizada, que não venha prejudicar os clientes que vêm atrás das nossas lojas. A gente está apreensivo, né? Se vai fechar a avenida toda, se é uma obra que vai demorar, porque a gente tem comércio, se parar tudo, como é que faz, né? A gente depende de pagar aluguel, fica complicado, né? Isso tem que ser uma coisa bem planejada, bem bacana mesmo,
porque senão até o comércio aqui da 9 de junho vai sofrer muito, como o comércio lá da Avenida Brasil sofreu e está sofrendo até agora. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura não comentou sobre as preocupações dos engenheiros e nem da população. Em nota, falou apenas sobre o que será contemplado nas obras, o que nós já acabamos de mostrar aí na reportagem. Disse também que os trabalhos ao longo da 9 de julho devem durar 18 meses e que o túnel da Avenida Independência tem conclusão prevista para agosto deste ano. Para falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso canal digital está a doutora Ademar Padrão, advogado. Doutora, a Prefeitura quer então um corredor de ônibus inteiro em cima dessas pedras aqui da 9 de julho, pedras soltas, problemáticas. Não sei se existe em Ribeirão e até na macro-região algum engenheiro que concorde com toda essa ideia. A chance, nesse momento, de jogar dinheiro fora é muito grande, né? Ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Clube. André, eu já iniciei dizendo que a reportagem foi muito bem feita, ouviu a parte técnica através dos engenheiros e ouviu a população. Na verdade, mais uma vez acontece, e vamos comentar aqui de novo, está sendo feita uma adequação, uma adaptação de um planejamento de transporte público por ônibus, esquecendo que 9 de julho não é uma avenida, uma rua comum, como foi tratado as outras que estão no plano de aceleração do crescimento. Então, existe uma falha muito grande por parte do Poder Executivo neste trecho do plano de aceleração do crescimento, porque, assim como ele fez em outras localidades, por conveniência, deveria analisar que aí tem sim interesse voltado ao patrimônio histórico, que lembramos, desde 2008 está tombado. Então, mais de 10 anos, 15 anos, é algo que não está sendo considerado. E os engenheiros deixaram bem claro, não existe uma viabilidade, uma compatibilidade técnica entre o que está sendo proposto para o transporte público de ônibus e para o patrimônio que foi tombado, né? Então, a falha é muito grande. Eu penso que vai ser jogado dinheiro fora, sim, a médio prazo, nem a longo prazo André. Bem, doutor, o corredor acaba por tirar a característica, né, antiga da Avenida 9 de Julho e, sendo assim, vai contra o tombamento que impede uma atualização nessa importante via. Isso é uma incoerência ou pode ser considerado até uma irregularidade? Eu vejo até mais alguma coisa. Eu vejo que é uma subversão dos valores que são inerentes ao tombamento dessa localidade quando se prega isso. A questão do transporte público, que é necessário, mas não mais dentro de uma questão voltada ao tombamento, que o tombamento, eu lembro, é uma preservação através da lei de uma questão material, urbanística e também imaterial, de alguns costumes. E a Avenida 9 de Julho, assim como outras localidades da cidade, guarda essa particularidade. Então, aí está tendo realmente um tratamento errado para as duas questões, tanto do transporte público por ônibus, pensando em colocar esse canal de transporte para os ônibus na 9 de julho, que não é viável, e a questão do tombamento, que foi esquecido há 15 anos, e agora, através de uma medida voltada à mobilidade, está tentando aí dar uma pintada nesse pavão. Eu acho que é algo que não pode acontecer. A sociedade, principalmente local da 9 de julho, deve se manifestar e a Prefeitura deveria conversar bem antes de continuar na execução desse plano executivo, André. A camada de concreto que será instalada antes dessas pedras não permite a entrada de água no solo. Tudo o que a Prefeitura usa como argumento para negar essa atualização da 9 de julho vem caindo por terra. Como sustentar esse fato, por exemplo, doutor? Eu retorno no que foi falado pelos engenheiros, principalmente na primeira entrevista. A questão é a seguinte: pode até ter uma viabilidade técnica, conforme está sendo colocado, de fazer aí uma preparação de solo para receber, mas a manutenção vai tornar inviável. Então, o que nós entendemos que, na verdade, não é mais um local para transporte de veículos pesados. A Prefeitura deveria adequar o tombamento, que já que ela pensa em preservar a parte histórica, com a questão da mobilidade, que é perfeitamente possível usando as transversais. Isso eu participei de uma conversa também há 15 anos sobre isso. Isso não foi dado seguimento. Então, existe-se um erro conceitual que vai desdobrar em erro técnico e vai também levar à perda daquilo que se pretende, que era justamente a preservação do patrimônio histórico material e imaterial da 9 de julho. O prejuízo é total, tanto para a cidade como para as pessoas que são proprietárias e são comerciantes dessa localidade.
E nós vamos seguir, claro, acompanhando de perto toda essa história envolvendo aí a revitalização da 9 de julho. Doutor Ademar Padrão, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui. Até mais, doutor. Eu que agradeço e uma boa tarde para todos, André. Igualmente.